Fala galera, tudo bem com vocês? Pô, gente, então vamos lá, né? Hoje a gente vai estudar mais um pouco sobre o plano cartesiano, tá? Para que na próxima aula a gente possa entrar no nosso conteúdo de distância entre dois pontos, ok? Então é o seguinte, ó, o plano cartesiano. O plano cartesiano ele possui dois eixos perpendiculares entre si, tendo a origem comum no centro O, tá? Ele é formado por duas retas, uma na vertical e uma na horizontal, tá? Então ele fica formando como se fosse uma cruz. Chamamos de eixo das abscissas o eixo horizontal, ou seja, o eixo X é o que está deitado. Chamamos de eixos das ordenadas ao eixo vertical, ou seja, o eixo Y é o que vai estar em pé. Esses eixos dividem o plano em quatro regiões que chamamos de quadrantes, tá? Então ele vai mostrar para a gente aqui esses quadrantes, ó. A origem, que é o 0, 0, né? Que é o ponto O, tá? O eixo das abscissas, que é o eixo X, que é o eixo todo esse eixo aqui, toda essa reta aqui vai ser o eixo X. Aí a gente vai ter o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, tá? Que é o eixo que vai estar em pé, tá? E aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá? Então ele vai ser sempre dividido dessa forma. É primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, tá? E aí, a gente prosseguindo, a gente aqui vai ter umas coordenadas, para a gente identificar as coordenadas no plano. A localização de um ponto P, onde x, p, y, p, no plano cartesiano é feito pelas seguintes coordenadas, abscissa e ordenada. Então, sempre que a gente vê um par ordenado desse aqui, ó, a gente tem que lembrar que a primeira letra vai ser correspondente ao valor do x, né? Então, quer dizer que no caso, x é 3, e a segunda letra é o valor de y. Então quer dizer que y aqui nesse caso vai ser 4. E aí se a gente fizer essa correspondência bionívoca, o que é que eu vou ter? Eu vou ter justamente esse ponto P aqui, ó, tá? Que ele está representado no 3 no x e no 4 do y, tá? Então, esse daí é que é o ponto. Esse aí é o ponto, é o par ordenado desse quesito aí, tá? Então, eu posso dizer que 3 e 4 são pares ordenados ou as coordenadas de P, tá? Vamos supor que eu tivesse outro aqui, outro exemplo, e eu quisesse, sei lá, 5 e 5. Então, ficaria mais ou menos aqui, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu ficaria nessa linha, né? E nessa outra linha aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ficaria mais ou menos bem aqui assim, ó. Tá? Tá ok? Então, esse aqui que a gente viu é o que a gente chama de par ordenado ou coordenadas no plano, tá? Então não pode esquecer, o primeiro valor que ele vai dar pra gente é o valor do x. Então, sempre o x vem primeiro e o y vem depois. Isso aí a gente não pode esquecer. Se o primeiro tiver um 2, quer dizer que o x é 2. Se o primeiro tiver um 0, significa dizer que o x é 0. Se o primeiro tiver 20, significa dizer que o x é 20. Se o meu y tiver um 4, quer dizer que o y é 4. Então, primeiro é x e depois vem o y, tá bom? E aí, vamos prosseguindo aqui nos nossos estudos. Então, aqui ele está dizendo para a gente, né? Pronto. Aí aqui os sinais do plano cartesiano. Gente, o plano cartesiano a gente viu que ele é dividido por quadrantes, tá? E por ele ser dividido por quadrantes, ele vai me gerar alguns sinais em relação a isso. Então, quando eu estiver no primeiro quadrante, os meus números todos vão ser positivos, tá? Então, o y é positivo e o x é positivo. Por quê? Porque como o zero aqui é a origem e ele está bem aqui, ó, do zero à direita são todos positivos, do zero à esquerda são todos negativos. A mesma coisa acontece com y. O zero é aqui, do zero para cima é positivo, do zero para baixo é negativo. Então, o primeiro quadrante, x é positivo, y é positivo. Segundo quadrante, x
é negativo e y é positivo. Pô, professor, mas por que é negativo? Porque ó, ele está antes do zero. E todo número que está antes do zero é negativo. Por isso que esse no segundo quadrante, meu sinal do x vai ser negativo, tá? E no terceiro quadrante, todos dois são negativos. Tanto o x como o y, tá bom? Porque ó, o y aqui está antes do zero e o x a mesma coisa. Então, todos dois são, os dois são negativos. E por último, quarto quadrante. Quarto quadrante eu vou ter o eixo y sendo negativo e o eixo x sendo positivo. Ah, professor, mas por que foi positivo? Porque esse aqui, ó, o meu x tá depois do zero, tá? Quarto quadrante, eu estou avaliando os números que estão após o zero, então ele é positivo. E aqui no y ele vai ser negativo, porque eu estou avaliando os números menores do que zero, tá? Então a gente não pode esquecer disso. Vamos seguindo aqui mais um pouco. Ó. Pronto, aí está mostrando aí a origem, né, que é o 0, 0. Quando o y for zero, né? Quando o x for zero, vai ser bem na origem, lá, tá bom? Então vamos lá. Vamos seguindo mais um pouco. Falar aqui mais um pouquinho sobre a bissetriz dos quadrantes. Ah, Fábio, o que é a bissetriz dos quadrantes? Gente, a bissetriz dos quadrantes nada mais são do que retas que ela dividiu o quadrante ao meio, né? Se a gente fosse pensar em termos geométricos, é uma reta que ela vai dividir o ângulo em dois, tá? E aí ela vai ter no mínimo duas bissetrizes para esses quadrantes, tá? Que é uma que corta o negativo do y e o negativo do x com o positivo do y e o positivo do x. E a outra, pronto, aí ele fala aqui, ó, x é igual a y, ou seja, a abscissa é igual a ordenada. E a outra, aí que eu tenho a segunda bissetriz, a mesma coisa da primeira, tá? Só que aí ele vai cortar os lados negativos das duas, né? Ele vai cortar quando o meu lado for positivo em y e negativo em x, e quando ele for positivo em x e negativo em y, tá? Então aí o que é que a gente tem? Que as abscissas é igual a menos ao negativo das ordenadas, tá? Então essa primeira bissetriz, ela nos diz que as abscissas, o valor do x é igual ao valor de y, e essa segunda bissetriz, ela me fala que o valor de x é o inverso ou o oposto do valor de y, tá bom? Então, galerinha, tá? A gente vai ficando por aqui, tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau.